Eu desconfio que seu jardim seria destruído pelas mandíbulas de insetos que se alimentam de plantas se não fossem os aracnídeos. O mundo secreto dos jardins. Aranhas. Distribuição Sinapse. Assim que o clima esquenta suficientemente na primavera, todos os filhotes de aracnídeos começam imediatamente a emergir e haverá centenas deles agrupados em volta da cápsula do ovo. Vocês verão que logo começam a trabalhar. Surgirão pequenas teias em torno dessas cápsulas e, aos poucos, as aranhas tecerão outras por todo o jardim a fim de estabelecer o próprio espaço. Algumas pessoas reagem negativamente a isso. Quando veem grupamentos de talvez 200 ou 300 filhotes, pensam: nossa, quantas aranhas! Mas eu sei que quando esses pequenos se dispersam pelo seu jardim, certamente há um controle de insetos em níveis incríveis. Eles serão os salvadores do seu jardim. Quando as aranhas começam a surgir, são, é claro, bem pequenininhas, com um corpo muito macio e vivem em grupos, isto é, são um alvo fácil para os predadores. Os louva-a-Deus e os pássaros podem rapidamente experimentar um bom lote de aranhas. Por isso, não é bom se agruparem por muito tempo. É muito importante que se dispersem bem depressa antes que sejam todas devoradas. Elas ocupam quase todo o espaço disponível, embrenhando-se por entre as flores, movendo-se por baixo de cepos, armando suas armadilhas por quase todas as passagens. Um estudo britânico mostrou que um único acre de um certo prado continha mais de 2.250.000 aranhas. O crescimento das aranhas depende de duas coisas: da temperatura, que determina o nível de atividade, e do sucesso de suas caçadas. Ser predador não é fácil, principalmente no início da primavera, quando não há tanto alimento disponível. Mas as tecedeiras têm uma vantagem. Constroem essas grandes redes que ficam espalhadas caçando coisas. Mas a competição é bem acirrada. Não esqueça, as aranhas se alimentam basicamente de insetos. E insetos têm entranhas, digamos, bem macias, mas o corpo é coberto por uma crosta dura e cascuda. Por isso não são grande fonte alimentícia. O que muitas aranhas fazem, na verdade, é essencialmente pegar a presa e sugar as entranhas. Não há tanto o que sugar de um inseto comum. A teia é a estrutura central da vida da aranha. Tem que estar intacta para trabalhar bem. Por essa razão, ela reconstrói a teia todo dia para que fique perfeita. Basicamente, para construir a teia, a aranha estende uma linha de um ponto fixo que atravessa um espaço aberto até outro ponto fixo. Depois vai e volta sobre essa linha, que se chama fio-guia, reforçando-a para ter uma base sólida de onde começar o trabalho. Depois disso, a construção se dará de forma padronizada, das pontas para o centro. Essas linhas de seda não são fundamentalmente pegajosas. Essas são as linhas radiais sobre as quais a aranha andará para se locomover pela teia. Os fios se encontram num ponto central, que é bastante reforçado. Há linhas circulares que se fecham em volta do centro para firmar essas linhas radiais. Essas linhas circulares é que, na verdade, são pegajosas.
Isso dá à aranha a habilidade de se mover facilmente pela teia, andando pelas linhas radiais, mas evitando as perigosas linhas circulares. As aranhas não estão livres de se prender na própria teia. Elas não estão menos sujeitas do que qualquer outra criatura, mas são muito precisas em seus movimentos para não virarem suas próprias vítimas. Jamais saem das linhas radiais. Quando olhamos uma teia, observamos que a aranha tem uma zona livre central onde pode se locomover com bastante facilidade. Essa estrutura estendida em torno de si forma um intrincado sistema de estradas que só a aranha sabe percorrer. If you're stringing me along, it really isn't wrong. You won't hear me ever complain. I won't sing a sad song. Just string me along. If a little web you spin, I'll just smile and grin. At least I know I'm still in the game. I'll keep coming on strong. Just string me along. I'm so happy just to be by your side. I won't holler and shout. Even if you're stringing me a line, you might say I'm all strung out. If you're stringing me along, it really isn't wrong. As aranhas são muito sensíveis a tudo que ocorre na teia. Elas ficam lá, à espreita, as patas tocando as linhas radiais de forma a sentir qualquer vibração, por menos que seja. São tão sensíveis que podem facilmente distinguir entre uma mosca ou qualquer outro inseto e uma criatura grande como eu que esteja querendo enganá-la. Os tipos de vibração que elas espreitam são curtos, movimentos rápidos que os insetos fazem. É claro que elas não querem qualquer dano à sua teia. Construir a teia é um investimento lucrativo. Ao sentirem algo, movem-se rápido e imediatamente injetam veneno na presa de forma a paralisá-la. E em seguida a mumificam, digamos assim, envolvendo-a em seda para que não haja qualquer dano à teia. Deixam-na lá, inerte, voltam à beirada e aguardam a próxima vítima. Muitos insetos têm incríveis taxas reprodutivas. Existem muitas por aí abundantemente. E o que limita essa abundância é o efeito dos predadores. As aranhas têm um papel preponderante nessa predação. Realmente eficaz, contínuo, já que constantemente capturam criaturas, contribuindo assim para manter baixo esse número. A onda de novas criaturas vindo se alimentar em seu jardim é reduzida graças a esse complexo de redes que apreendem seres que andem sobre elas ou nelas pousem. Por outro lado, também capturam insetos úteis. Aranhas existem para matar. Não há aranhas vegetarianas. Não há relações simbióticas estranhas. Todas caçam para matar. São minhas matadoras favoritas. Eu adoro tê-las no jardim. Elas controlam as pragas, controlam as criaturas que se alimentam em mim e, além do mais, são bonitas, se você olhar mais de perto.
Aranhas não têm hora de trabalho, ficam em alerta 24 horas por dia. Mas as aranhas não caçam apenas, também são caçadas. Existem vespas especializadas em caçá-las e muitas aves que se comprazem em degustá-las. Beija-flores e outros pássaros atacam seletivamente por causa das teias. Roubam as teias para usá-las como material de construção de ninhos. Essa rede é cerca de 5 vezes mais forte do que o aço. É um material forte, elástico, que se compacta facilmente. No caso dos beija-flores, é assim que eles fazem seus belos ninhos abaulados. As aranhas não são totalmente indefesas. Muitas têm glândulas de veneno nos pelos que contêm uma química irritante que pode abater os predadores. Se um passarinho ou um camundongo encher a boca com esses pelos, provavelmente não vai querer comer uma aranha novamente por um bom tempo. Ao vermos uma aranha peluda, podemos ter certeza de que essa criatura tem receptores sensíveis ao toque. Um leve toque nos pelos ou um leve deslocamento de ar podem ser detectados. É pelo sentido que as aranhas garantem seu lugar no mundo. Percebe-se quando elas acabaram de trocar o pelo. Se por acaso você vir uma pele de aranha descartada, com o pelo ainda no lugar, vai pensar que é uma aranha inteira. Vai esperar que se mova. Emboscado em seu jardim, há um predador mortal aguardando a chance de caçar. As emboscadeiras. São aranhas que dependem da rapidez e da ação furtiva. Em vez de tentar pegar a presa no ar, elas deitam e aguardam insetos voadores se aproximarem para capturá-los. Logicamente, o ponto de embuste mais apropriado são as flores, porque são visitadas por toda espécie de polinizadores. As aranhas embusteiras, em geral, ficam na base de uma flor, e quando uma mosca, uma abelha ou qualquer outro incauto se aproxima, elas repentinamente saltam e o capturam. Nós sabemos que há vários tipos de aranhas especialistas em emboscadas. Muitas dessas aranhas são belos representantes de sua espécie. É comum terem cores que combinam com as flores onde estão. São como flores ambulantes, e isso as ajuda a se confundir com o cenário e não desperta suspeita na presa até ser tarde demais. Muitas também têm veneno. Rapidamente imobilizam a presa e a mordem, injetando o veneno e paralisando a vítima, evitando a luta. A luta, evidentemente, leva ao risco de se machucar. Por isso a evitam usando veneno. Muita gente acha que as aranhas e suas teias são encontradas acima da vegetação, mas na verdade, no mundo dos aracnídeos, muita ação acontece aqui embaixo, no solo, sobre folhas caídas e sob a vegetação, onde criaturas como a aranha-lobo se escondem da mesma forma que fazem os leopardos na selva, caçando, abrindo caminhos pela vegetação. Elas têm essas grandes presas e possuem olhos muito interessantes, quase expressivos, além de outros para a visão periférica no topo da cabeça.
As aranhas-lobo e outros caçadores andarilhos dependem de suas patas compridas e reflexos rápidos para suas ágeis manobras através da vegetação. Uma coisa maravilhosa a respeito das aranhas-lobo é que, além de serem residentes de longa estada em seu jardim, são mais maternais do que qualquer outro aracnídeo. Como resistem mais ao inverno, se produzirem filhotes, ainda estarão vivas na época em que serão chocados e poderão efetivamente participar da criação deles. Os filhotes ficarão agarrados à mãe, acomodados entre os pelos do abdômen, protegidos de predadores e parasitas, ali se desenvolvendo até estarem preparados para sair e cuidarem de si. Um subgrupo pouco valorizado, mas que considero incrivelmente bonito, são os papamoscas. São provavelmente os mais expressivos aracnídeos. Movem-se rápido, mudam de posição o tempo todo. Sempre que você se move, eles se movem com você. Mas é difícil observá-los, porque mesmo quando fixados num lugar, de repente simplesmente desaparecem. Eles têm um sistema de músculos impulsores que permite que rapidamente saltem de um lado a outro. É óbvio que usam isso para surpreender a presa. São capazes de ficar parados numa posição. Têm olhos que geralmente ficam na parte de cima da cabeça, que funcionam para a visão periférica. Portanto, assim que detectam movimento a certa distância, podem saltar e aparecer do nada imediatamente em frente à presa e agarrá-la. Eu desconfio que não observam detalhes. O que precisam ver é o movimento. Qualquer coisa que se mova pode ser uma presa. E uma das melhores defesas para essas criaturas é permanecer absolutamente imóvel. Se não se moverem, os predadores não as localizarão. Por isso, esses aracnídeos podem nem saber que eles estão ali. Mas se tiverem um pequeno deslize e mexerem uma pata, pode ser fim de jogo. Se você pensar bem, o jardim é um mundo em miniatura onde ocorrem diferentes tipos de atividades. O topo das hastes das plantas funciona como uma espécie de dossel, mas provavelmente uma das mais interessantes áreas fica bem na superfície do solo, onde existe um outro mundo. Por entre a folhagem espalhada, palpita vida intensa. As aranhas teia de funil passam a vida tirando proveito de toda a atividade que existe no solo do jardim. A seda da aranha tem de ser extremamente forte, porque é construída num ambiente em que fica exposta a tudo, a muito vento, a criaturas que esbarram e a intempéries. As gotas da chuva deveriam ser suficientes para despedaçar a fina seda. Mas a seda é tão forte que pode suportar isso. É por isso que, depois da chuva, podemos sair e ver que as teias estão brilhando com as gotículas de água.
Uma das coisas que fazem as aranhas serem especiais é a habilidade de produzir a seda, e todas podem fazê-lo. Elas também podem alterar a substância da seda, podem fazê-la pegajosa ou não, podem fazê-la mais forte ou mais frágil, mais grossa ou mais fina. Elas têm controle total sobre isso, e usam essa seda para quase tudo. Uma coisa importante que fazem com a seda é usá-la para proteger seus filhotes. Quando chega o inverno, é hora de as aranhas desovarem. Para proteger esses ovos, elas os embrulham numa espécie de saco de seda. Isso os deixa secos e confortavelmente protegidos do pior que o inverno possa proporcionar. Já que a maioria dos aracnídeos adultos não sobrevive ao inverno e muitos morrem quando o outono chega, embrulhar esses ovos é o único cuidado maternal que o aracnídeo sabe oferecer.